organização internacional há bastante tempo já, desde 2020. Tenho o maior orgulho de falar deles, porque é a Organização Mundial de Médicos e Cientistas pela Verdade, que chama PANDA. A base do PANDA é a África do Sul. E a gente tem membros dos países, de vários países do mundo, né? E é muito legal porque a gente tem as notícias verdadeiras de cada país, porque quem conta é comprometido com a verdade. Então, assim, mostra, dá uma documentação. Então, quando o cara fala da Austrália, vem o cara nosso da Austrália e mostra tudo. Aí tu quebra as narrativas. Quando o cara falou da Índia lá, que os caras ficam, ele tá morrendo tanta gente que tá jogando todo mundo no rio, tá queimando corpos na beira do rio. O cara foi lá com a câmera, do lado do cara da CNN, e falou assim: olha, você me desculpe, mas eu sou hindu. E eu acho que você, em inglês, você não sabe o que você está falando aqui. Isso aqui, você está num dos bairros mais pobres de Delhi, um dos bairros mais pobres, e para enterrar um corpo aqui nesse lugar, você tem que pagar $300. Esse cara, ele trabalha 10 anos da vida dele, ele não ganha $300. É por isso que queimam. Porque senão ele não vai ter dinheiro para pagar o enterro dele, o sepultamento dele. Você quer pagar? Então ajuda um cara aqui, pô. Ele vai diminuir um monte de corpo aqui. Agora, vim aqui falar que esses caras estão assim, porque morreram de Covid. A gente vai chamar a galera aqui para fazer você correr agora. Então, assim, ele abriu a câmera, ele fez uma live para a gente interna. A gente tem um aplicativo do Slack que a gente se fala lá por dentro, né? Então, assim, grandes artigos, grandes coisas sensacionais são colocadas dentro do Slack que a gente tem a oportunidade de discutir e depois colocar cada um na sua língua e trazer informação que você não vê por aí. Por isso que muitas vezes as pessoas olham e falam assim, caramba, da onde que você tirou isso, né? Como se eu fosse um fabricador de notícia, né? Eu falei, não, cara, isso aqui é um mando de gente séria que se comunica o tempo todo, desde que isso começou. Lá com a gente tem o professor Robert Malone, tem o Peter McCollum, e a gente é linkado num negócio chamado Great Barrington Declaration. The Great Barrington Declaration, que foi, é uma, já tem 1 milhão de profissionais de saúde que assinaram essa declaração, que desde o começo a gente falava que era para cuidar dos vulneráveis e deixar os outros livres. Os 3 caras são os pilares dessa declaração de Great Barrington. Great Barrington é o nome de uma cidade lá em Minnesota que deu o nome da reunião que eles fizeram. É Jay Bhattacharya, que é um dos grandes caras dessa pandemia, um grande cara. Ele é infectologista, epidemiologista, professor da Universidade de Stanford, um índice H acima de 150, monstro. E ele tem uma coisa que pouca gente tem. Sendo médico, ele tem PhD em economia. Pensa num cara certo para uma pandemia. O cara é perfeito, o cara é de economia, com medicina, mas dentro da área de infecto, com a imune. Qual é o telefone que o Trump liga quando começa isso tudo? Ligou para ele. Ligou para ele. E é claro que o Fauci estava lá na frente atrapalhando as guerras, mas assim, ele queria ouvir do Bhattacharya o que fazer do ponto de vista epidemiológico, porque era o cara que entendia disso. E aí ele falou, proteja os vulneráveis. Ele falou, mas é a taxa de mortalidade dessa doença. Qual foi a taxa de mortalidade que chegou para o mundo? A taxa de mortalidade que chegou para o mundo era 3,8, se eu não me engano, naquela época, que o Jinping falou que era. O Imperial College fez o modelo, o Ferguson falou, cara, isso daí é muito brabo, tem que fechar tudo e se proteger todo mundo, fique em casa, o Estado vai cuidar de você. É claro que isso é um grande teatro, né? Porque você não pode cuidar da saúde, a economia vem depois. Não funciona assim. A economia faz parte da saúde. Tudo isso é um conjunto integrado, correto, que precisa Mas de não ser era respeitado. 3%, mas qual que era o número real, a porcentagem real de Então, mortalidade? o que o mundo faz? O mundo para, o mundo dá 15 dias, flat the curve, né, achata a curva, para estudar alguma coisa. O Jay, só para acabar de falar, o Kudorf, o Mark Kudorf é de Harvard e a Gupta é a concorrente do Ferguson, ela é de Oxford.
E tudo aquilo que o Ferguson levantou de bola, a maioria das coisas ela derrubou. E ela derrubou com argumentos muito sólidos e tal, mas ela mesmo assim ela falou, modelo epidemiológico ele não pode ser maior do que a própria epidemiologia. E o que eles fizeram foi colocar o modelo epidemiológico como uma verdade. E não pode ser assim, porque senão acontece essa aberração que o Ferguson arrumou. Porque se você soubesse que a taxa de mortalidade dessa doença era de 0,3%, você acha que você ia fazer qualquer coisa desse tipo? Lógico que não. Lógico que não. Mas ele precisava justificar aquilo que ia acontecer no mundo. Por isso que a narrativa subiu em cima desse número e ficou ali. E aí contrataram pessoas que, vamos dizer assim, vão falar, vão dar um nome de cientistas e os caras vão ficar arrotando coisa na televisão o tempo todo e as pessoas vão ficar todo mundo, nossa. E as pessoas vão começar o modelo do isolamento e eu tiro de você uma coisa que você ama. Isso que é a formação em massa, que eu fiz um vídeo do YouTube semana passada que viralizou, que é muito importante que vocês saibam como é que tudo isso foi montado. Mas antes disso, voltamos aqui ao Bhattacharya, que é um cara que está pensando, tudo que é pesquisador sério, o cara para de pensar. E o Michael Levitt, é um prêmio Nobel de Química, um monstro, que estava junto deles nessa montagem. Aí, semana passada, saiu um e-mail do Fauci, ele com Francis Collins, que é o cara da FDA, mais o Cliff, e da outra agência de saúde americana, e um falando para o outro assim, lá atrás, esse e-mail aberto é lá de 2020, falando assim, olha só, a gente tem que queimar a reputação desses 3 epidemiologistazinhos que vem junto com o prêmio Nobel. Esses caras não podem crescer abaixo com a Great Barrington Declaration. Pensa no que é isso, velho. Pensa. Isso é um e-mail aberto, um e-mail revelado pelo que foi feito isso na justiça, né? E ele mostra exatamente o que não se deve, a preocupação deles de tirar as coisas do plano, do grande plano. O senhor acha então, doutor, que não é sobre saúde, seria sobre controle? O tempo todo é sobre controle. O tempo todo é sobre uma agenda. O tempo todo é sobre uma agenda usando o inimigo invisível, que é um vírus. Então você potencializa a mortalidade disso, a gravidade disso, manipula os dados, as estatísticas, faz o jogo de joga para lá, joga para cá, incrimina algumas coisas, calam outras pessoas, assinam reputações, manipulam as informações. Você conta com a grande mídia, stream, para poder trabalhar para você, e você faz uma guerra de controle de comportamento, controle social. Porque geopoliticamente falando, se a gente entender bem isso, quem controla tudo isso são os grandes donos de tudo isso. Na verdade, a mídia pertence a esses caras. São os mesmos controladores dos grandes bancos. São os mesmos controladores das big pharmas. Se você tem uma empresa de capital aberto, com certeza está na bolsa, com certeza tem a mão desses caras em cima. Então eles vão levar para onde eles quiserem. Eles são muito maiores do que qualquer país. Mas só voltar ali naquela situação do Bhattacharya, que ele vira para o Trump e fala assim, eu vou fazer um estudo. Esse estudo vai chamar Sinclair. E ele faz o estudo. Ele faz o estudo em abril. Porque a revolta dele era dos filhos dele em casa. Por que as crianças não estavam na escola? E aí ele faz um estudo com 3 províncias lá da Califórnia, entre elas um lugar que chamava Sinclair, por isso o nome do estudo. E esse estudo resultou na taxa de letalidade das comunidades de 0,35% para aquela época, tá? Então, quando cai para 0,35%, ele publica no dia 1º de maio de 2020 o pré-print. Esse estudo viraliza no mundo todo mundo só fala do estudo de Sinclair.
numa das maiores revistas dessa área, e no dia seguinte... E aí, o que ele pensou? Eu publiquei, agora tudo vai abrir, tudo vai voltar ao normal. Para com isso, cara, isso é uma gripe sazonal. Vamos agora, porque a gente já aprendeu a tratar, a gente já tem as estratégias de tratamento. Calma, vamos voltar ao normal. Chega de isolamento horizontal, o isolamento tem que ser vertical, protege os vulneráveis. Porque lockdown, pessoal, é a proteção focal dos ricos. Pega essa frase, que essa frase é do Jay Bhattacharya, não é minha, não. Ele falava assim, Beverly Hills pode viver com lockdown, mas as áreas de Los Angeles de pessoas pobres não podem. Então, é a proteção focal que a gente fala do Great Barrington Declaration, né? Protege os vulneráveis. Ele diz que o lockdown é a proteção focal dos ricos, que cada vez se tornam mais ricos com a pandemia. Aí, o que aconteceu? Dia seguinte, a mulher dele é ameaçada de morte. Então, você está ligado com quem que você está lidando. No dia seguinte, a mulher dele recebe uma ameaça de morte. Jay Bhattacharya recolhe as armas, fica muito mal e começa a falar com outros colegas para que da reunião deles se formasse a Great Barrington Declaration. Por que era necessário a Great Barrington Declaration? Porque uma pessoa só nessa guerra, ela é um alvo fácil de ser eliminado. Mas quanto mais você se une a pessoas do teu país e de fora do teu país, que agora... Eu tenho hoje uma quantidade de amigos no mundo todo que é assim, é como se a gente fosse amigo há anos. E a gente tem certeza de que a gente sempre fala isso, cara, a gente, quando tivermos uma chance, precisamos estar face a face, juntos, porque é uma luta, é uma guerra, todo dia você na trincheira, né? Que ali você conhece os grandes amigos, né? Dentro da trincheira, os grandes guerreiros. E o que aconteceu com ele é a mesma coisa. E hoje eu vejo o Jay falando, ele acabou de publicar um artigo junto com o Ioannidis, arrasando as estratégias, comparando a Ômicron com a Delta, e realmente a Ômicron é uma doença muito simples de tratar e muito simples de conduzir, muito diferente do que acontecia com o surto da Delta. E o Ioannidis continua com as suas estatísticas até hoje. Eu tenho aqui a última. Deixa eu ver se eu tenho. Onde é que está isso aqui? A última tabela que eu falei ontem numa outra live. A última tabela nossa, porque todo mundo que faz parte da Great Barrington tomou para si essa tabela. Tabela de mortalidade de 0 a 19 anos é 0,0027%. 0 a 19 anos, 0,0027%. É Ômicron, é? Não, a taxa de mortalidade mundial. Geral? É. A Ômicron é 0. A Ômicron, até 69 anos, é 0, a taxa de mortalidade. Isso 0 sem vírgula. 0,00. É. Porque ninguém morre dela. Às vezes atribui a ela, porque é uma outra pergunta que chegou. Não se faz autópsia para descobrir que se de fato a pessoa faleceu daquele vírus tal, a SARS-CoV-2 e tal. E eles colocam lá que foi, mas muitas vezes sem certezas, porque não foi feita uma investigação mais a fundo a respeito do assunto. Às vezes se atribui então a